Olá! Hoje vamos conversar sobre um dos recursos mais valiosos e, ao mesmo tempo, mais ameaçados que a gente tem hoje em dia: a nossa atenção. Usando como base o trabalho de Daniel Goleman, a gente vai explorar como, num mundo que parece projetado para nos distrair, é possível recuperar o controle e direcionar o nosso foco para aquilo que realmente importa. Olha só que interessante esse antigo ditado indiano. Ele captura uma verdade fundamental de um jeito muito direto. O nosso foco determina nossa realidade. Aquilo em que a gente presta atenção define o mundo que a gente percebe. Se alguém está procurando por bolsos, é só isso que vai encontrar. Agora, se a busca é por outra coisa, o mundo se revela diferente. A grande questão é, para onde é que a gente está olhando? E essa imagem aqui ilustra perfeitamente esse contraste que a gente vive. De um lado, temos o foco intenso, quase um superpoder, de um detetive de loja que não perde um detalhe. Do outro, uma cena que todo mundo conhece muito bem: a distração digital em massa, com pessoas fisicamente juntas, mas mentalmente a quilômetros de distância. Essa é a batalha diária pela nossa atenção. E o mais curioso é que essa crise não é de agora. Décadas atrás, lá em 1977, Herbert Simon previu exatamente isso. Ele sacou uma coisa fundamental: quanto mais informação a gente tem disponível, mais rara e valiosa se torna a nossa capacidade de prestar atenção. Hoje, a gente está vivendo em cheio as consequências dessa profecia. E isso nos leva à grande pergunta da nossa conversa. Se o mundo parece conspirar para roubar nossa atenção, o que a gente pode fazer? A resposta, ao que tudo indica, não está em lutar contra a tecnologia, mas sim em treinar a nossa própria mente. E aqui está o mapa do tesouro para essa jornada. Goleman propõe que não existe só um tipo de atenção, mas 3 tipos que são essenciais e que a gente precisa cultivar. O foco interno, para a gente se entender por dentro. O foco no outro, para a gente se conectar com as pessoas. E o foco externo, para a gente conseguir navegar no mundo complexo em que a gente vive. Vamos começar pelo primeiro então, o foco interno. Ele é a base de tudo. Antes da gente conseguir prestar atenção no mundo lá fora, a gente precisa primeiro aprender a sintonizar o que está acontecendo aqui dentro. Agora, olha que conceito interessante esse de marcadores somáticos. Sabe aquela sensação na boca do estômago, o famoso pressentimento ou a intuição? A ciência mostra que isso são sinais reais do nosso corpo. São dados sendo processados numa velocidade altíssima, que a nossa mente consciente nem alcançou ainda. Aprender a ouvir esses sinais é fundamental. E o Steve Jobs, por exemplo, era um cara que vivia de acordo com esse princípio. Ele sabia que a lógica tem seus limites e que as decisões mais importantes, muitas vezes, vêm de um lugar mais profundo. Essa tal voz interior que ele menciona não é mágica, não. É o resultado de uma autoconsciência super bem afinada. Mas olha que curioso, o foco interno também significa saber a hora de não pensar. Para um atleta de elite, por exemplo, ficar analisando cada movimento durante a competição é desastroso. O corpo, depois de milhares de horas de treino, já sabe o que fazer. O trabalho do foco interno, nesse caso, é confiar nesse conhecimento e deixar o piloto automático assumir. Agora vamos para o segundo tipo de atenção, o foco no outro. Aqui, a ideia é mover o nosso holofote de nós mesmos para as pessoas ao nosso redor. É a base da empatia e de qualquer relação humana que realmente vale a pena. E para a gente ter uma ideia do poder disso, olha só este exemplo que é impressionante. Estudos descobriram que, para um paciente, o que mais importa não é só a competência técnica de um cirurgião, mas a forma como ele se sente tratado. E essa percepção é transmitida em questão de segundos pelo tom de voz. Então a moral da história é a seguinte: o nosso cérebro social está o tempo todo decodificando sinais. Um tom de voz que soa arrogante pode destruir completamente uma mensagem, mesmo que ela seja boa. Por outro lado, um tom de apoio pode fazer com que até uma notícia ruim seja recebida de uma forma muito mais construtiva. O nosso foco no outro aparece, e muito, no jeito como a nossa voz soa. E, finalmente, a gente chega no foco externo. Esse é o tipo de atenção mais amplo de todos. É a capacidade de enxergar as forças invisíveis e os sistemas que moldam o nosso mundo, desde o nosso trabalho até as grandes tendências globais. Essa história é um exemplo perfeito do foco externo em ação. O povo Moqin não tinha nenhuma tecnologia avançada, mas tinha uma consciência profunda do sistema natural ao redor. Eles sabiam ler os padrões, o silêncio dos pássaros, o comportamento estranho dos golfinhos e entenderam a mensagem que o sistema estava enviando. E essa atenção salvou a vida deles. Essa metáfora da pintura de paisagem é ótima.
A maioria de nós passa a vida focado nos detalhes que estão bem na nossa frente, no primeiro plano, e nunca para perceber a paisagem completa lá no fundo. O foco externo é justamente esse exercício de dar um passo para trás, ver o contexto todo e entender as conexões que a gente normalmente ignora. E a história do Dr. Larry Brilliant é um exemplo fantástico. Ele começou estudando moedas antigas e percebeu que elas contavam uma história sobre como as civilizações se conectavam através do comércio. Anos depois, ele usou essa mesma lógica para rastrear doenças, sacando que os vírus viajam pelas rotas comerciais de hoje, como os voos internacionais. Isso é o puro suco do pensamento sistêmico. Ok, agora vamos amarrar todas essas pontas. A intuição, a empatia, a visão sistêmica. O foco interno, o foco no outro e o foco externo não são habilidades isoladas. Quando a gente consegue integrar as três, elas se tornam uma ferramenta poderosíssima para liderar e para agir de forma mais eficaz em qualquer área da vida. E aqui vem talvez a mensagem mais importante de todas. O foco não é um dom, algo que a pessoa tem ou não tem. Ele é uma habilidade, como um músculo. E como qualquer músculo, quanto mais a gente exercita de forma intencional, mais forte ele fica. E um exemplo muito legal de como aplicar o foco externo de um jeito construtivo é esse conceito do hand printer, ou a impressão da mão. Em vez de ficar só na obsessão com a pegada de carbono, que é o nosso impacto negativo, essa ideia convida a gente a medir o bem que é feito, as nossas ações positivas para o sistema. É uma mudança de foco bem poderosa, da culpa para a ação. E isso não é só teoria, não. Um projeto bem simples numa escola, aplicando essa lógica do hand printer, conseguiu catalisar uma redução de 16 mil toneladas de CO2. Isso mostra como focar em ações positivas e sistêmicas pode criar um efeito cascata com um impacto gigantesco. E essa citação do Dalai Lama se conecta perfeitamente com isso. A mensagem é clara. O futuro não é algo que simplesmente acontece com a gente. É algo que a gente cria. E essa criação começa com a escolha de onde colocamos a nossa atenção, focando numa visão positiva, mesmo quando os desafios são enormes. E assim, a gente termina com uma pergunta para cada um refletir. A nossa atenção é a moeda mais valiosa da nossa vida. Cada momento é uma escolha sobre como a gente vai investir essa moeda. Num mundo de distrações infinitas, a decisão mais importante que tomamos, o tempo todo, é sobre o que realmente merece o nosso foco, para onde ele vai ser direcionado.